Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? Olá, meu povo lindo, que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos bem, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a mais um vlog. Você está no canal Andréia e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. Bom, meus amores, como vocês já puderam ver, eu levantei cedo, já fui ligar a máquina, que eu tô com 2 toalhas de mesa lá da igreja para lavar. Eu deixei elas de molho de ontem para hoje e eu liguei a máquina para ela dar continuidade à lavagem, né? E mostrei a Mini também, a nossa cachorrinha, uma das nossas cachorrinhas. Ela dorme com a gente, comigo e com o André. Então eu quis mostrar ela para vocês agora cedo. E eu estou aqui, gente, começando a organizar o quarto da Cassiane. Daqui a pouco eu vou pro meu. E depois eu vou pra cozinha, organizar a louça, organizar a cozinha. Hoje é sexta-feira, então hoje eu não vou fazer muita coisa, porque eu também não estou me sentindo muito bem, estou com dores pelo corpo, resfriado, dor na garganta. Então hoje eu vou fazer assim só o básico do básico mesmo, para eu poder descansar, tá bom? E é isso, vou ler também mais um trecho para vocês do livro O Estudo do Apocalipse. Quem está me acompanhando aqui sabe que eu estou estudando um livro cujo nome é O Estudo do Apocalipse. É um livro que nos ensina a entender melhor o Apocalipse, tá bom? Então é isso. Se você gostar do vídeo, eu peço a sua gentileza de deixar o seu like, de compartilhar com quem vocês conhecem e deixar um comentário carinhoso aqui embaixo pra gente, ok? Então vamos lá a mais um vídeo. Bom, meus amores, vamos começar mais um trecho do livro, O Estudo do Apocalipse. O tema é o Alfa e o Ômega. Vamos entender o que significa Alfa e Ômega, né? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, aonde diz assim: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão o princípio e o fim, que não consta do original grego, mas cujo conteúdo confere com o sentido, foi acrescentada a este versículo por alguns tradutores, por considerarem que as pessoas menos escolarizadas poderiam não compreender o significado de o Alfa e o Ômega. A expressão aparece novamente nos capítulos 21 e 22, aonde diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa passagem está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. E tem outra passagem também que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Esta revelação de que o Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é a maneira mais simples para definir alguém que excede todo e qualquer entendimento. Ele encerra a perfeição indescritível, indefinível, mais profunda que o infinito. Conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo consiste na maior glória do ser humano. Muitas são as pessoas que o conhecem por informações de outras, e quando vêm as tribulações, não sabem como sair delas, pois os conhecimentos adquiridos a respeito dele não são suficientes para salvá-la. O conhecimento dele vem através da revelação do seu próprio espírito, e isto se torna suficiente para fazer a pessoa reunir forças e enfrentar qualquer situação adversa. E é justamente isso que o apóstolo João procura nos transferir.
é a maior riqueza, a maior glória, a maior força, enfim, o melhor de tudo o que pode acontecer com o ser humano. Conhecer o Senhor Jesus é como ele mesmo afirma por intermédio do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa passagem está no livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 24. Quando o apóstolo João, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, escreveu: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, não estava se referindo ao menino nascido de uma virgem em Belém da Judéia. João estava falando do Senhor Jesus Cristo, Deus, que era antes de Maria e de todos os seres existentes nos céus e na terra. O Senhor Jesus já existia antes de todas as coisas, pois tudo foi criado por meio dele e para ele, conforme diz o apóstolo Paulo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa passagem está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. É muito importante saber que a revelação que o Apocalipse nos apresenta do Senhor Jesus Cristo é dividida em 3 partes. A primeira o revela no seu relacionamento com a sua igreja na terra. Compare com as cartas às 7 igrejas da Ásia. A segunda parte o revela em relação à sua igreja no céu. Aí vemos os anciãos glorificados e o que acontece lá no céu após o arrebatamento. A terceira o revela em relação ao mundo, mostra como ele julga os povos, e assim continua paulatinamente, até que enxergamos a glória completa, ou seja, o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Essa passagem está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Agora vamos a uma passagem lindíssima do apóstolo João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros
um semelhante a filho de homem. Essa passagem está no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Após ter conhecido o Senhor como Ele é realmente, o apóstolo João se identifica para todos os demais seguidores do Senhor Jesus como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele não se dirige à igreja como apóstolo, conforme fizeram Paulo e Pedro. Depois de ter recebido a grande revelação, humildemente ele se equipara aos demais servos, considerando-os como irmãos e companheiros. São 3 as características que identificam esses irmãos e companheiros aos quais o apóstolo João se refere: na tribulação, no reino e na perseverança. Vejamos uma por uma. Agora vamos à primeira característica, que é na tribulação. Significa dizer que todo filho de Deus precisa entrar no seu reino através de muitas tribulações. Aliás, são elas que separam os que são de Deus daqueles que não são. Os nascidos de Deus vencem todas as tribulações, mas os que não são nascidos dele, não. São os ventos das tribulações que separam a palha do trigo. Para entender bem o que isso significa, é preciso voltar aos tempos do Antigo Testamento. Naquela época era comum a existência de eiras no alto dos montes. Você se lembra da eira de Araúna, onde Davi foi sacrificar? Pois bem, a eira era um espaço redondo, cercado, onde se separava o trigo da palha. Os juízes também costumavam se sentar nas eiras para julgarem as causas do povo de Israel. Todo o trigo colhido era lançado na eira, onde o piso era bastante rígido. Uma prancha de madeira com dentes de ferro ou de pedra era puxada por um boi ou jumento sobre o trigo espalhado no chão, esmagando o trigo junto com a palha. Com um tridente, o trabalhador lançava o trigo e a palha para o alto. O vento levava a palha porque é mais leve e deixava o trigo. Dessa maneira, se separava o trigo da palha. Esta separação pelo vento é um símbolo do futuro julgamento eterno, a separação das ovelhas dos cabritos e dos bodes. Lucas registra: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Essa passagem está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Verdade é que toda tribulação pela qual nós, cristãos, temos de passar não deixa de ser apenas uma pequena brisa em comparação àquilo que está reservado para nós, conforme está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos agora à segunda característica, no reino. Todo aquele que nasce de novo pela água e pelo Espírito Santo é portador do reino de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse: porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Este reino é espiritual e só fazem parte dele aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não se pode entrar nele à base de dinheiro, amizade, pistolão ou qualquer outra alternativa humana. Vamos dar continuidade à leitura. Só existe uma porta de entrada, o Senhor Jesus Cristo.
A pessoa que desejar entrar precisa crer nele e andar de acordo com a sua palavra. Não existe outra forma. O próprio apóstolo João, referindo-se a este reino, disse: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e a soberania dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Agora vamos para a terceira característica: e na esperança em Jesus. A perseverança da fé no Senhor Jesus não é uma opção, mas uma condição para se herdar a vida eterna. O mal tem sido perseverante na tentativa da destruição da fé cristã. Ele persevera com as dúvidas para tentar neutralizar a nossa fé. E nós perseverarmos com a fé para neutralizarmos as dúvidas. Quem for mais perseverante é que vencerá. E a verdade é que somente o nascido de Deus é perseverante. Os fracos desanimam e os covardes fogem. Só mesmo aqueles que nasceram de Deus, que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, perseveram e prevalecem. O próprio apóstolo João é testemunha daquilo que escreve, pois em uma ilha do Mediterrâneo, isolado de tudo e de todos, lá estava ele, preso. E por quê? Ele mesmo responde: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, 9. Deus nunca permite que sejamos presos em nossa própria ilha de Pátimos, por acaso. Sempre que somos levados às circunstâncias difíceis, como prisões, perseguições, humilhações, injustiças e tudo mais, é porque Ele quer falar conosco, quer nos revelar algo muito importante para a sua obra e para nós mesmos. As maiores revelações de Deus acontecem mediante as maiores provações da fé. E o autor desse livro diz mais: creio que o Senhor nunca fala conosco enquanto as coisas vão bem. Em tempo de paz, é muito difícil termos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Todos os homens de Deus do passado só receberam as revelações dele quando estavam em apuros de prisões, perseguições e injustiças. Aconteceu com Pedro, Paulo e muitos outros. Quando o apóstolo João estava confinado à prisão na ilha de Pátimos, é que lhe foi revelado o Apocalipse. Isso aconteceu por volta do ano 85 d.C., quando ocorreu a maior perseguição promovida pelo imperador romano Domiciano. João não foi exilado naquela ilha por ter roubado, matado ou cometido qualquer crime contra aquela sociedade, mas porque anunciava a palavra de Deus e testemunhava da ressurreição do Senhor Jesus. Aliás, este continua sendo o motivo pelo qual os homens de Deus são levados às prisões. É pelo bem que procuram fazer que são levados aos tribunais. E por quê? Porque está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Essa passagem está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Quer dizer que aquele que é de Deus sempre será perseguido por aqueles que não são dele. E como o mundo inteiro jaz no maligno, então é óbvio que sempre haverá injustiças por parte daqueles que não são de Deus, para com aqueles que são.
O Senhor Jesus mesmo alertou os seus seguidores quanto a isso. Ele disse o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Todo cristão tem de passar pelo crivo da perseguição. É impossível ser um verdadeiro cristão e não ser provado pela perseguição. Ela começa primeiramente dentro da própria casa, depois estende-se pela vizinhança, amigos do trabalho e da escola. Quanto maior for a participação na obra de Deus, maior será a perseguição movida contra a pessoa. E o inverso também vale. Quanto menor a participação na obra, menor será a perseguição. Interessante é que se, por um lado, João estava profundamente atribulado naquela ilha, por outro também pôde ter o maior privilégio, ser escolhido para estar em espírito no grande e tremendo dia do Senhor. E João descreveu: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aconteceu mesmo com Moisés, quando no deserto, fugido do Egito, pastoreando as ovelhas do seu sogro, subitamente teve o seu encontro com Deus no Monte Sinai. Também ocorreu com Elias, quando desesperado fugiu de Jezabel, mulher do rei Acabe, e se escondeu em uma caverna. Ali Deus lhe falou o que devia fazer. E agora é a vez do apóstolo João, que em meio à provação é conduzido em espírito ao dia do Senhor. A princípio imaginamos que este dia fosse um domingo, pois é comum chamarmos o domingo de o dia do Senhor, mas a sua importância está muito além de um simples domingo. Haja vista que naquele dia o apóstolo João viu o Senhor Jesus em glória. Ele viu o Senhor Jesus não como o Salvador, mas como aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A verdade é que a revelação de João teve nesse dia, do grande e terrível dia dos juízos do Senhor, ou o dia da grande tribulação. Bom, meus amores, terminamos por aqui a leitura sobre Alfa e Ômega. Muito interessante, né, gente? Esse livro, ele nos ensina, nos explica direitinho, de maneira de fácil entendimento, a respeito do livro de Apocalipse. Muito obrigada por ainda estar aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa leitura comigo. E eu espero que o Espírito Santo te ajude através desse livro, assim como ele tem me ajudado. Vamos dar continuidade aqui ao vlog. Muito obrigada por ainda estar aqui e não esqueça de deixar aquele like. Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito agradecida por você ter ficado comigo o vlog todo.
Que Papai do Céu te dê muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Fiquem com Ele e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Tchau! So you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone could wear a blind